Convido você para participar conosco do nosso culto de louvor e edificação a Deus da Igreja Batista em Vila Galvão. Nós vamos dar um tempinho para vocês se organizarem, para prepararem o ambiente, para você ouvir da palavra do Senhor nessa noite. Pode compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, no grupo de WhatsApp, dos seus amigos, dos seus familiares, e vamos todos juntos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Podem entrar, acessar o site, compartilhar com seus amigos. Vamos todos juntos começar o nosso culto hoje de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você então a elevar seu pensamento a Deus, a esquecer das preocupações, das tribulações. Nós vamos começar orando a Deus, colocando a nossa vida na presença do Senhor, colocando a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, colocando a presença do Senhor a nossa nação, que tanto necessita da presença do Senhor, precisa de paz, de restauração. E eu convido você então a orar juntamente comigo aí onde você estiver nessa hora. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e suplicar para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, diante da Tua, ó Deus, santa e poderosa presença, nós nos encontramos, ó Pai, aqui neste lugar. O Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu, ó Deus, desde o ventre da nossa mãe, para que nós sejamos uma nação diferente, ó Pai. Para que o Teu povo, Senhor Jesus, seja o povo eleito por Ti, ó Deus. A nação santa, ó Pai, o sacerdócio real. E nós queremos colocar em Tua presença, Senhor Jesus, as nossas vidas, ó Deus. Queremos colocar em Tua presença, ó Pai, este culto que nós fazemos não para a nossa honra ou para a nossa glória, Deus, mas somente para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, possa achar guarida em nosso coração. Que a Tua presença, Senhor Jesus, seja o nosso referencial, seja o nosso alicerce, Senhor Jesus, seja a nossa segurança, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, em meio a qualquer situação, em meio a qualquer circunstância, ó Deus,
Que nós não possamos nos esquecer, ó Pai, que o Senhor é maior do que tudo e que todas as coisas. Que o Senhor tem o controle, ó Pai, de todas as coisas em tuas mãos. Que o Senhor tem cuidado, ó Deus, do teu povo. O Senhor tem protegido, ó Deus, a cada um de nós. O Senhor tem guardado a nossa família, os nossos familiares, Senhor Jesus, os nossos amigos, ó Pai, e os nossos irmãos em Cristo, ó Deus, que estão espalhados por todos os cantos, ó Deus. Louvamos, ó Pai, e glorificamos o teu santo nome. Pedimos, Senhor Jesus, para que o Senhor continue conosco, ó Pai. Fortalece a nossa fé, restaura, Senhor Jesus, a nossa confiança em Ti, que nós não sejamos, ó Pai, abalados, afligidos, Senhor Jesus, que em nosso coração, ó Pai, não encontre desespero ou qualquer ressentimento, ó Deus, mas que nós possamos confiar, descansar e esperar em Ti, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Recebe, Senhor Jesus, o nosso culto, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações, ó Pai. E cuida, Senhor Jesus, da nossa nação. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, é que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, boa noite a todos. Você que está aí nos acompanhando nas redes sociais, é com muita alegria que o povo de Deus continua, né, as suas atividades, mesmo nós não podemos nos encontrar pessoalmente, mas a palavra do Senhor ela precisa continuar sendo divulgada e anunciada. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra em nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, no nosso dia a dia. Nós somos a Igreja Batista em Vila Galvão. Eu me chamo Joyce e nós começamos o nosso culto dessa noite, nosso culto de louvor e edificação a Deus. E eu convido você para participar conosco desse momento tão especial, né, onde nós podemos juntos compartilhar, louvar e adorar ao Senhor no conforto da nossa casa, do nosso lar, né? Mesmo assim, nós podemos ainda louvar o nome do nosso Deus e adorar a Ele, que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. E eu gostaria de passar algumas informações importantes para os irmãos, para os nossos amigos, e alguns avisos, que é com relação a epidemia que nós estamos vivenciando, né? E por causa disso, nós suspendemos os nossos cultos presenciais até a segunda ordem. Já foi divulgada em todos os grupos, os irmãos podem estar acompanhando, né? Devido às orientações do Ministério da Saúde, nós decidimos, em comum acordo, a diretoria da nossa igreja, juntamente com o nosso pastor e com os nossos diáconos, por prevenção, medida de prevenção, nós suspendemos os nossos cultos presenciais. Mas nós estaremos fazendo então a transmissão dos nossos cultos via online, através das nossas redes sociais e das mídias. Então acompanhem, né, juntamente às nossas páginas, nosso culto de quarta-feira de oração, ele vai permanecer, nós vamos estar transmitindo para os irmãos via online. O culto de EBD, né, que no domingo também vai continuar às 9 horas da manhã. O pastor vai estar trazendo uma palavra para nós. Os nossos diretores, né, da EBD já estão se organizando para nós darmos continuidade e sequência ao estudo do livro de Apocalipse. Então, os irmãos estejam acompanhando, né, compartilhem com seus conhecidos, com seus amigos, para que todos juntos nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. E no domingo também, às 19h30, tem o nosso culto de louvor e edificação a Deus. Então, às 19h30, conto com a participação de todos os irmãos e todos os amigos. É importante a gente reforçar também, irmãos, sobre os cuidados, né, nesse período que nós estamos aí dessa epidemia, os cuidados com a nossa higienização. Então, tem sido se falado muito nas redes sociais, nos telejornais, nas propagandas, né? O Ministério
da saúde, tem investido nisso, e nós não podemos deixar também de comentar sobre isso. Então, a importância de manter a higienização das mãos, né? Não estar passando a mão no rosto, na boca, nos olhos, a utilização do álcool em gel, evitar estarem saindo de casa, né? Só aqueles casos que forem extremamente necessários para prevenir, né? Para cuidar da saúde, tanto sua quanto das pessoas que convivem ao seu redor. Nós temos visto também muitas pessoas que não têm respeitado a restrição em ficar em casa, irmãos, e é preocupante, né? Nós temos que nos cuidar corretamente, né? Lembre da importância, né, de nós estarmos cuidando uns dos outros, é um cuidado em amor, de nós estarmos preservando da nossa saúde e também das pessoas que convivem ao nosso redor. Então fiquem em casa, né? A orientação que nós recebemos é essa, de nós ficarmos em casa, aqueles casos que não podem, mas fazer a higienização depois que chegar, né, da rua, chegar na sua casa, tomar os cuidados devidos. E as demais informações, os irmãos podem também estar acompanhando as nossas redes sociais, o pastor estará divulgando, né, e comunicando qualquer alteração no nosso programa, nas transmissões dos nossos cultos, né, das nossas programações que foram suspensas presencialmente, mas nós continuaremos fazendo as transmissões via online. Convido você então a abrir a sua Bíblia. Nós faremos uma leitura bíblica de alguns versículos que se encontram na palavra do Senhor, em Salmos 27, versículo do 1 ao 5. Salmos 27, do versículo 1 ao versículo 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, Marta, a gente espera que não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim continuarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, ele acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Amém? Aqui nós podemos ter a confirmação do cuidado do Senhor Jesus para com os seus. A palavra do Senhor nos garante, né, que se nós estivermos buscando a presença do Senhor constantemente, o Senhor, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos amparar, Ele vai nos proteger dos nossos inimigos, dos nossos malfeitores, Ele vai estender a sua mão de poder para estar conosco, nos amparando nos momentos de angústia, nos momentos de dor. E a palavra fala que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos nos apavorar, porque nós temos um Deus que é maior do que todas essas coisas. Um Deus que tem zelado de nós, um Deus que tem nos protegido, um Senhor que tem nos escondido no seu tabernáculo. Lá no recôndito do tabernáculo do Senhor, Ele tem cuidado de nós. A presença do Senhor tem estado sobre nós. E é onde nós nos sentimos agraciados pela presença do Senhor. E que essa palavra de Deus possa completar aí no seu coração. Que você sinta a presença do Todo-Poderoso sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa. E que você não se desespere, que você não se apavore, que você não se amedronte,
diante das tribulações, das adversidades e das dificuldades. Que nós possamos confiar unicamente no Senhor Jesus. Amém? Nós teremos agora um momento missionário. A irmã Renata enviou para nós um vídeo e nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Um vídeo sobre missões. A gente sempre pensa que a gente tem fé e que uma criança não pode ensinar nada de fé pra gente. Mas eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. O que Deus faz na vida da gente através de uma criança. Foi um domingo de manhã, na escola bíblica dominical, onde uma das nossas alunas de fé participou da classe e ela aprendeu naquele domingo que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente e levar a gente para o céu. E que a gente tinha que estar preparado para isso. Já ouvi muita mensagem sobre isso, não é? Você foi para casa, passou sua semana, trabalhou, tranquilo. Mas essa menina, ela ficou pensando, Stephanie, seu nome, ela ficou pensando. Quando chegou no culto da noite, eu estava na porta para receber o pessoal para o culto e chega a Stephanie com uma mochila nas costas. Eu vi ela de mochila, pensei, está indo para algum lugar, tranquila. Daqui a pouco chega a mãe. E a mãe que não era crente chega para mim e fala assim, o que foi que vocês falaram para a Stephanie hoje? Porque ela hoje saiu e antes ela falou, mãe, eu tenho que levar a minha boneca, eu tenho que levar uma roupa e tenho que levar um lençol e uma toalha. Aí eu falei, mas eu não entendo, eu não pedi para ela trazer nada. Aí nós chamamos a Stephanie. E a Stephanie disse, tia, você lembra que de manhã você falou que a gente tem que estar preparado porque Jesus vai voltar a qualquer momento? Então eu estou preparada, minha mochila está prontinha. Se ele vier hoje, eu posso ir para o céu, porque eu estou aqui com todas as coisas que eu gosto, até a minha boneca. Meu Deus, isso é a maior prova de fé que eu já ouvi até hoje. E se Jesus voltar agora, você está com a sua mochila preparada? Isso que a gente tem feito nos PEPs, a gente tem ajudado as crianças a entenderem que elas precisam estar preparadas também para quando Jesus voltar. Elas precisam ter Jesus nos seus corações. E essas crianças nos ensinam também a confiar em Deus e a depender de Deus. Que essa história que me ajudou tanto possa ajudar você também a entender que a gente tem que investir na vida das crianças. Nós temos que falar de Jesus para as crianças. E temos que ensinar a palavra de Deus para as crianças, para assim transformar o mundo de várias crianças com a alegria que só Jesus pode dar. Para mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar a alegria que me faz viver. Irmãos, o trabalho do PEP é um trabalho que é feito pelos nossos missionários, né? Espalhados aí em todo o nosso mundo. E a campanha agora de missões pede para que nós transformemos com a alegria de Cristo. E como é bonito a gente ouvir, né, o testemunho ali da missionária, o trabalho que é feito ali com as crianças, a importância que é de nós anunciarmos um Salvador para as crianças. E eu pergunto para você nessa noite, você está preparado? Sua mochila já está equipada com tudo que você precisa para a volta de Jesus? Porque o nosso Deus está voltando. E nós precisamos continuar fazendo o ID do Senhor, anunciando o Evangelho de Deus aos 4 cantos do universo, aos 4 cantos do mundo. E nós vamos orar, vamos clamar a Deus para que Deus levante homens e mulheres que continuem a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Convido você então a orar juntamente comigo pela vida dos nossos missionários, para que Deus também desperte novos missionários, novos obreiros, para continuar divulgando o ano aceitável do Senhor. E te lanço o desafio de você também começar a divulgar o ano aceitável do Senhor. Não precisa ter o título de missionário, de missionária, de pastor para fazer esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que foi, pedido pelo nosso Senhor Jesus a cada um dos seus. Nós somos os discípulos do Senhor Jesus no nosso tempo e nós precisamos continuar a divulgar o ano aceitável do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus,
Diante de Ti, ó Pai, nós clamamos ao Senhor pela vida dos nossos missionários. Onde quer que eles estejam agora, ó Deus, que o Teu Santo Espírito traga consolo, renovo, força, Senhor Jesus, para enfrentar as batalhas, as dificuldades, as adversidades, Senhor Jesus, que é muitas vezes, ó Deus, levar o Teu nome, divulgar o Teu nome, Senhor Jesus, levar e pregar as boas novas. Pedimos também, Senhor, que o Senhor incomode o nosso coração, ó Deus. Incomode o coração da Tua igreja, Pai, para que cada um de nós possamos assumir o nosso papel como discípulo do Senhor e pregar, ó Pai, o Teu Evangelho. Ó Deus, clamamos a Ti, ó Pai, são tantos corações, são tantas pessoas, Senhor, que ainda não tiveram um encontro real e sincero contigo, que ainda não tiveram a oportunidade, ó Pai, de ouvir, Senhor, sobre Ti. Capacita o Teu povo, ó Deus. Renova, Senhor Jesus, a nossa fé, o nosso ânimo em Ti, para que nós possamos fazer a diferença, ó Pai. Não, ó Deus, nos transportando para lugares distantes. Se essa for a Tua vontade, ó Deus, que o Senhor nos prepare. Mas que desde já nós possamos fazer a diferença na nossa casa, na nossa rua, na nossa vizinhança, no nosso bairro, ó Pai. Que nós possamos divulgar, Senhor Jesus, a alegria que nós temos de conhecer ao Senhor. A alegria, ó Pai, de saber que nós temos uma eternidade com o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estarmos preparados, ó Deus, equipados, ó Pai, para termos um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor está voltando, ó Deus. Nos prepara, ó Pai. Prepara, Senhor Jesus, a nossa nação para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas imperfeições, Senhor Jesus. Muitas vezes a nossa negligência, ó Pai, e nos fortalece, ó Deus. Dá coragem, ó Pai, ao Teu povo para fazer a diferença no tempo que o Senhor determinou. Este é o melhor tempo, ó Pai. O tempo onde tudo está parado, onde as pessoas precisam se voltar para o Senhor. As pessoas precisam encontrar, ó Deus, a esperança, mas a verdadeira esperança que há em Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Convido então a irmã Jéssica para que nós juntos possamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Queridos, boa noite. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos amados irmãos que já estão aí nos acompanhando. Eu cumprimento você também que nos assiste, mesmo não sendo membro da nossa igreja, aos nossos amigos, né, que estão aí nos acompanhando também. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Então, mesmo em tempos de luta, em tempos de dificuldades, nós temos a nossa esperança, a nossa alegria firmada no Senhor. E é o que diz a palavra dele em Salmos 62, versículo 5. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Outra versão diz que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Em dias que hoje nós vemos as nossas ruas em silêncio, no qual nós observamos o nosso bairro muitas vezes em silêncio, que nós possamos esperar diante do Senhor, porque nele está a nossa esperança. Neste mundo não há esperança, neste mundo não há alegria, não há satisfação, somente em Cristo Jesus. Então que eu e você hoje possamos depositar a nossa esperança no Senhor, porque Ele é poderoso, Ele está conosco, Ele é fiel para cumprir aquilo que a sua palavra nos diz. E hoje nós nos reunimos à distância, e olha que privilégio maravilhoso, né? A igreja do Senhor, ela se encontra através desses meios da internet. A palavra do Senhor diz também que o Senhor não habita em templos. E realmente, né, talvez você está aí com o celular ou com a TV e que de fato você possa se concentrar em prestar um culto ao Senhor.
e nós iremos louvá-lo, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Essa é uma canção que nada nos faltará, porque nós confiamos nele, assim como acabamos de meditar nesse salmo. E eu convido você a cantar comigo, a estar em espírito de oração, porque o que fazemos aqui é para honrar e engrandecer tão somente o nome daquele que nos amou, daquele que nos salvou e que nos chama a confiar e depositar a nossa esperança a cada dia em sua presença. Vamos juntos louvar o Senhor. e zela por nós. Nós ainda cantaremos mais uma canção
muito conhecida dentre os nossos irmãos. E você também pode, mesmo que você não conheça, você também pode estar em espírito de adoração. Nós adoramos ao Deus vivo, ao Deus poderoso, e Ele é grande, é muito digno de louvor. E é isso o que essa canção diz, que Ele é grande e poderoso. Pai, nós te louvamos, ó Deus, engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus sobre toda a terra, Senhor, sobre todos os céus. E neste momento, nós pedimos que o Senhor vá de encontro a cada coração, Deus, que nos assiste neste momento. Ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Jesus, alcance, ó Deus, os nossos corações nessa noite. Porventura alguém que esteja aflito, Senhor Jesus, alguém que esteja desesperado, Senhor, em meio a essa epidemia, Senhor, a esse momento tão difícil que nós enfrentamos no nosso país, ó Deus.
Tem misericórdia, Senhor. Sustenta os nossos irmãos em Cristo que estão conosco, é a tua igreja, Senhor, que clama a ti, que te adora, Senhor Jesus, que não irá parar, ó Deus. Nós precisamos continuar, ó Deus, a levar a tua palavra, a cantar louvores a ti, porque, ó Deus, o nosso mundo, a nossa terra, a nossa cidade, o nosso país precisa de ti, Senhor. E mesmo, ó Deus, que pessoas tenham que conhecer a ti em momento de dor, de angústia, de sofrimento, que possam, ó Deus, se prostrar aos teus pés, que possam reconhecer, ó Deus, quem tu és, ó Deus, e que tu és o Deus poderoso, Pai. Nós clamamos, Senhor, e agradecemos por este momento maravilhoso em tua poderosa presença, em nome de Jesus. Amém e amém. A irmã Joyce está com a palavra novamente nesse momento. Logo depois nós iremos louvar ainda mais ao Senhor. Amados, chegou o momento de nós aquietarmos o nosso coração para ouvirmos a mensagem, a palavra do nosso Deus. Eu convido o pastor Miguel para vir aqui e nós vamos orar para que Deus fale, né, o coração do pastor como ele já tem falado e que a mensagem também possa alcançar os nossos corações. Oremos. Senhor Jesus, nosso Deus, ó Pai, nessa hora nós queremos depositar o nosso coração em teu altar e suplicar, Senhor Jesus, para que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração. Que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos à tua voz, que a nossa mente, Senhor Jesus, possa se desprender, ó Pai, das coisas deste mundo, que nós possamos elevar o nosso pensamento somente ao Senhor, que nós possamos encontrar, ó Pai, as respostas que nós precisamos na presença santa do Senhor através da tua palavra. Capacita, Senhor Jesus, o teu servo, ó Deus, como mensageiro, ó Pai, da tua palavra, como mensageiro, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor quer dizer ao teu povo, aqueles que são separados e escolhidos pelo Senhor. Fala, Senhor Jesus, através do teu servo, ó Pai, que ele não fale dele mesmo, Senhor, mas que ele simplesmente seja um instrumento usado em tuas mãos. Capacita o Senhor Jesus para a tua obra a cada dia. Guarda, Senhor Jesus, a sua vida de todo mal, de todo perigo, Senhor, e que ele continue, ó Pai, a divulgar o ano aceitável do Senhor. Que ele continue, Senhor Jesus, fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor o chamou e o capacitou, ó Deus, que é cuidar do teu rebanho. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amados, boa noite. Igreja Batista em Vila Galvão, boa noite, graça e paz. Amados cristãos sobre a face da terra, graça e paz. Aos nossos amigos que nós amamos muito, que nos acompanha via internet, boa noite, graça e paz. Quero dizer que nessa noite, novamente, quero confirmar que o inimigo ele foi derrotado. Por que ele foi derrotado? Ele sempre será derrotado. Ele já está derrotado. Os nossos tempos, por um momento, estão de portas fechadas. Mas a igreja do Senhor, ela está totalmente ativa. A sua armadura está intacta. A igreja está sendo bem alimentada, porque Jesus é o nosso pastor. Ele cuida das nossas almas. Os crentes sobre a face da terra estão sendo alimentados pela palavra do Senhor. As nossas igrejas, a nossa igreja Batista em Vila Galvão, está recebendo milagres. Deus está ativo, ele nunca se esqueceu de nós. E nessa noite, meus amados, eu quero falar de algo com sério. Eu quero convidar a todos, neste momento, a abrir a sua palavra, a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2,
do 42 ao 47. Livro de Atos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, toda honra e toda glória. Obrigado, ó Senhor, pastor das nossas almas. Obrigado porque os teus servos, a quem o Senhor os chamou para a tua bendita obra, neste momento, eles estão reunidos como família. Agora, ó Deus, estamos todos reunidos em louvor e adoração ao Senhor. O templo está fechado, as portas estão fechadas, mas por algum tempo. Esse tempo será determinado pelo Senhor e não pelos homens. Mas isso também, ó Pai, é um momento para que a tua igreja faça uma reflexão, para sentir saudade de estar na tua casa, para que todos juntos possam te adorar, te exaltar e te glorificar. Nada nos impeça, nada nos impediu de estarmos juntos em louvor e adoração ao Senhor. Neste momento, ó Pai, fale ao meu coração, para que eu possa, na tua permissão, deixar esta mensagem para esses corações que estão todos sedentos da tua bendita palavra. Usa o teu servo. Obrigado por já estar usando, ó Pai, os levitas, o dirigente, o Josué, ó Pai Rezende, neste momento de culto. Tudo que estamos fazendo aqui, ó Pai, é para que o teu nome, ele seja de fato exaltado e também glorificado. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Assentai-vos. No grego, para designar igreja ou eclesia, refere-se a uma assembleia de cidadãos de uma localidade. No Novo Testamento, a palavra igreja também refere-se a um grupo de cristãos em dada localidade geográfica. É o local onde os santos se reúnem para adorarem o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro esta ideia de uma reunião dos santos, quando ele escreve a carta aos crentes em Corinto. Em 2 Coríntios 6,16, diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele disse. Habitarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que honra, que alegria,
Que privilégio! Nós somos um povo separado. Nós somos um povo abençoado pelo Senhor. Seja em tempos bons, seja em tempos difíceis. A igreja é o povo escolhido de Deus. Ela pertence a Ele e Ele pertence a ela e ponto final. Nesta passagem do livro de Atos, capítulo 2, versos do 42 ao 47, iremos entender 4 princípios de uma igreja que deseja servir ao Senhor de corpo, de alma e com todo o seu entendimento. O primeiro princípio de uma igreja que serve ao Senhor, nós chamamos de os 4 alicerces. O autor de Atos menciona no versículo 42 4 princípios, os alicerces que podem ter caracterizado as reuniões dos santos da igreja de Atos, no primeiro século da era cristã. Mas qual é o primeiro alicerce? Está aqui no versículo 2, no capítulo 2, versos 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Este é o primeiro alicerce. Doutrina vem de uma palavra grega que significa ensino. Uma doutrina bíblica é uma verdade fundamental ensinado na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina as verdades para a vida do ser humano. Os apóstolos foram os homens que conviveram com Jesus. Foram os alunos de Jesus. Aprenderam tudo o que o Mestre Jesus os passou. Na verdade, tinham muito a transmitir conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre tudo o reino de Deus. No versículo 42, diz que eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Não eram apenas ouvintes, mas praticantes. E por isso é que sinais e maravilhas eram manifestados através dos apóstolos. Devido, meus queridos, olha a importância do versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão. E devido à presença constante de Deus entre eles, aqueles cristãos tinham o maior prazer de falar de Jesus para as outras pessoas. Sabe o que quer dizer aqui, meus queridos? É que eles, quando iam para o trabalho, quando estavam caminhando para comprar as suas necessidades nos mercados ou nas feiras, eles tinham prazer, eles tinham a necessidade de testemunhar, de falar do amor, de falar de como que Jesus mudou, de como que Jesus transformou as suas vidas. Tudo que os apóstolos ensinavam, eles colocavam em prática no seu dia após dia. E é assim que, meus queridos irmãos, nós também, no século 21, nós precisamos colocar também isto em prática. Testemunhar, divulgar, falar, anunciar das boas novas do Evangelho. O segundo alicerce para que uma igreja, ela quer, essa palavra comunhão significa koinonia, compartilhar, dividir
tudo em igual. Ninguém levava para sua casa nada a mais. Tudo era dividido igual por igual. Tudo em partes iguais. Aqui temos uma ideia central de que todos, sem exceção, estavam sempre unidos. Não havia nada que atrapalhavam ou atrapalhassem para que eles pudessem estarem juntos. Tudo que o mundo fez de tudo. Na primeira era cristã, o mundo tentou de tudo, mas nada os separou. Segundo a palavra de Deus, diz que todos os dias eles chegavam cansados, eles chegavam estressados. Os jovens estavam nas faculdades, mesmo assim, eles tinham o prazer de estarem juntos. Eles tinham a alegria de compartilhar de como que foi o seu dia. Mas eu me pergunto, o que é comunhão? Comunhão não implica apenas em compartilhar o mesmo pão. Ter comunhão é viver em uma mesma sintonia do modo de sentir, de pensar e também de agir. Esta mesma sintonia precisa estar ligada quando o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. Essa comunhão, ela só pode acontecer, essa comunhão, ela só pode ter algo em nós quando nós temos um compromisso real e sincero com Jesus. Essa comunhão, ela só acontece quando alguém confessa. Essa comunhão só pode acontecer quando uma pessoa, ela se rende, ela se entrega, ela confessa, ela se nega a si mesmo e deixa Jesus se conectar, entrar na sua vida, nos seus planos e principalmente nos teus sonhos. Quando alguém nasce de novo, esta sintonia ela é conectada e uma nova vida é ligada sobre a cruz. A comunhão, ela só começa na cruz. E o melhor, ela não tem mais fim. Deus deseja ter comunhão conosco por meio do seu amor revelado em Cristo. Ele nos capacita a termos comunhão com Ele e com o próximo, a fim de vivermos com humildade, como os primeiros cristãos da era cristã. A igreja de Atos tinha o maior prazer de se conviverem juntos, unidos com um só propósito: adorar o nome de Jesus. João, no capítulo 17, no versículo 21, diz: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Aqui se conta a Trindade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus amados, os crentes em Atos, os crentes aqui na primeira era cristã, eles compreenderam que outras pessoas só se vão se render à cruz se eu fazer a minha parte como servos. Como nascemos de novo, nós temos a obrigação, nós temos o dever de divulgar, de anunciar, de dizer que Deus é bom, que Deus pode transformar vidas. O terceiro alicerce, aqui no versículo 42 de Atos capítulo 2, é o partir o pão. O pão
representa a ceia do Senhor, simbolizante que todos estão em um só corpo, unido pela cabeça que é Jesus. No partir o pão, temos a figura do corpo de Cristo, que prova a total ligação entre a igreja e Cristo. Sabemos que a ceia do Senhor é o memorial de caráter sacrificial, que Jesus morreu, que Jesus, ele nos livrou da morte, que Jesus lavou os nossos pecados. Ele entrou na nossa frente e levou, ele pegou, ele pagou toda a ira santa e justa de Deus sobre as nossas vidas. A cruz do Calvário lavou, limpou, pagou. Ninguém tem mais nenhuma dívida. A cruz tem esse poder, a cruz tem esta autoridade para nos lavar e nos purificar de todos os pecados. João, em 1 de João 2,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Um certo teólogo do século XIX diz que a ceia do Senhor, ministrada de modo adequado, é um canal para inspirar a fé e o amor do cristão para com Cristo. Aquela igreja de Atos, ela levava muito a sério essa questão do partir do pão. Era um memorial, relembrando o que Jesus fez por todos nós ali na cruz do Calvário. O corpo de Cristo deve ser caracterizado pela comunhão genuína. Isso não significa meras relações sociais, tanto Facebook, Instagram, WhatsApp, mas um sentimento de intimidade. Eu gosto muito, quando Deus me dá essa oportunidade, eu gosto demais de João 4:24, porque Deus, ele é Espírito, e importa que os teus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, e participa do partir do pão. E o quarto alicerce, para que realmente uma igreja, a igreja que deseja servir ao Senhor, olha que segredo, é nas orações. A oração sempre estava presente entre os membros da igreja de Atos. A oração fazia parte do dia a dia de cada um, sem exceção. Um dos segredos daqueles cristãos eram os seus joelhos. Interessante, meus queridos, um dos maiores segredos daquela igreja eram os seus joelhos. Se queremos mesmo ter um avivamento, se queremos mesmo a cura, se queremos mesmo os milagres, se queremos mesmo os livramentos, se queremos mesmo que as pragas larguem este mundo, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Que segredo! E muitas vezes nós lemos, relemos e passamos direto. O segredo é dobrar os nossos joelhos. Perdão. Você sabia que a anatomia do joelho é um dos assuntos mais importantes para se estudar o corpo humano? Formado por articulações,
músculos e ligamentos. O joelho é responsável por grande parte dos movimentos que realizamos no nosso dia a dia. O joelho confere a sustentação do peso do corpo e recebe grande carga quando praticamos exercícios físicos ou quando estamos no trabalho. A igreja tem grandes responsabilidades também aqui na terra. A igreja também tem um excelente papel aqui na terra. É bom lembrar que é na oração que o impossível acontece. Muitas vezes nos esquecemos disso, meus queridos, meus amados. Novamente eu vou relembrar. É na oração que o impossível acontece. Paulo, exortando a igreja em Tessalônica, adverte: regozijai-vos sempre. Igreja Batista em Vila Galvão, diante deste momento tão difícil, neste momento tão complicado, a palavra nos exorta. E eu quero pegar as palavras de Paulo. Nós precisamos nos alegrar. É bíblico. Orai sem cessar. Olhando para esse campo que está acontecendo agora sobre a face da terra, é o melhor momento para que as nossas famílias, neste exato momento, nesses dias de quarentena, vamos orar mais, vamos dobrar os nossos joelhos. Os nossos filhos precisam ver os pais de joelhos. Este mundo precisa ver a igreja pelas janelas, vendo a igreja intercedendo, vendo a igreja de joelhos dobrados. Eu me lembro de Daniel, lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, de janelas abertas. Vamos orar mais. Nós não podemos perder esta excelente oportunidade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E Paulo, novamente, ele confirma em Romanos capítulo 12, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas. Aqui se encontram os 4 alicerces de uma igreja que quer servir o Senhor. O capítulo 2 de Atos termina assim. Olha o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Meus queridos, quando eu cheguei aqui no versículo 46, eu parei. Eu parei aqui no versículo 46. Aquela igreja, ela estava todos os dias na EBD, nos cultos de quarta-feira, nas programações, todos chegavam cansados, estressados, fadigados. Mas eles sabiam que estar na casa do Senhor era o melhor dia de suas vidas. Eles não perderam nenhum tipo de oportunidade. Estavam sempre na casa do Senhor, no templo. E eu quero que os irmãos pensem comigo. Olhe para a nossa igreja. Está com portas fechadas. Na quarta-feira, conversando com a diretoria e com os meus diáconos que estavam presentes, já estavam sentindo saudades. Eu quero que a Igreja Batista em Vila Galvão faça uma reflexão nesses dias. Coloque os seus joelhos e vamos para a casa do Senhor quando Deus determinar.
nós não podemos perder mais tempo, porque o tempo está de portas fechadas. Aqui fala que eles partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, de acordo com o texto. Eles se encontravam todos os dias no templo, comiam juntos. Nós precisamos trocar as panelas, conversar mais, abraçar mais, fazer mais churrasco. Ou seja, o pão com farinha, ou só farinha com ovo. Mas o importante não era o alimento. O importante aqui, meus queridos, era a comunhão. Eles tinham prazer de, depois das programações, conversar, colocar o papo em dia. E novamente, no outro dia, receber as duras do mundo, mas eles estavam armados, com as suas armaduras intactas. Por quê? Porque eles tinham prazer de estar na casa do Senhor. Era com alegria. Interessante que não era encontrado naqueles corações fingimentos. E todos os dias acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Parece que o sentido aqui é que todos estavam sendo mantidos num estado de graça. Nós não merecemos nada. E tem crentes e tem irmãos, Senhor, dai o que eu mereço. Nós merecemos é o inferno. O que nós merecemos? Mas aqueles irmãos, eles permaneciam na graça. E Deus os sustentava. Deus só dava somente o necessário. O escravo, ele só precisa do necessário e nada mais. Sejamos também exemplos para que este século presente se rende ao poder da cruz. Para terminar, meus amados, minhas ovelhas, que pertencem ao Senhor Jesus, nesses últimos tempos, olha como que o homem tem afrontado Deus. Olha como o homem tem brincado com Deus nestes últimos dias. Lá em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 21, Deus vai tratar de 4 formas: com espada, com fome, com pestes e com epidemias. Sabe o que é isso? É Deus tratando, é Deus mostrando que Ele tem poder sobre nós. Mas nós temos um compromisso, nós temos responsabilidade com o Senhor. Tem que ser sem fingimento, tem que ser com verdade, com temor e com compromisso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. A igreja Batista em Vila Galvão é uma igreja que tem prazer, que tem uma honra de servir somente ao Deus, que é o Senhor das nossas almas. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Quero passar para a irmã Jéssica. Queridos, nós vamos encerrar o culto dessa noite louvando ao Senhor. Não se despeça ainda, nós iremos cantar e logo depois ainda nós teremos a bênção apostólica que o pastor irá nos dar. Então peço que você continue conosco, nós cantaremos essa última canção que diz: quebrantado, eu olho para a cruz. Que nesse momento nós possamos olhar para a cruz de Cristo, que nos salva,
que é capaz de nos redimir de todo pecado, que é capaz de nos aproximar e de nos acalmar e de nos confortar a cada dia. Vamos juntos cantar ao Senhor. Se você puder ficar em pé aí onde você estiver, vamos juntos adorar. Para a cruz eu vou.
Eu imploro, Pai, por aqueles que estão nos hospitais agora. Ó Deus, Tu és o Deus da cura. O Senhor é o médico dos médicos. Neste momento, Pai, o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, ó Pai. Manda, ó Pai, o anjo do Senhor nesses lugares, ó Pai. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E a tua vontade prevalecerá. Aconteça o que acontecer, a tua vontade prevalecerá. Esteja com os médicos, ó Pai, com os enfermeiros, com aquelas pessoas, ó Pai, que faz aquela limpeza. Esteja com eles, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Pai. No nome de Jesus, tenha misericórdia, ó Pai. Obrigado pela Igreja Batista em Vila Galvão. Servos do Senhor. Obrigado porque todos estamos adorando o Senhor. Obrigado pelas igrejas, ó Pai, que neste momento está propagando o Teu Evangelho. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e o nosso próximo encontro será na quarta-feira, às 19h30. É o nosso culto de oração e nós iremos abrir lá no Instagram uma caixinha para que você faça os pedidos. Para os irmãos também no WhatsApp, né? Nós estaremos recebendo os pedidos somente na quarta-feira. Na quarta-feira nós iremos abrir para que os irmãos manifestem os seus pedidos de oração. Você não precisa ser membro da nossa igreja, né, para fazer o seu pedido. A sua identidade não será revelada, então você pode se sentir à vontade para expor, né, ao pastor os pedidos que serão colocados aqui diante do altar do Senhor. Nós agradecemos todos aqueles que nos assistiram, todos aqueles que tiraram aí da sua quarentena esse tempinho para juntos podermos crescer e edificar as nossas vidas na presença do Senhor. Que todos tenhamos uma boa semana. Aqueles que puderem, né, mais uma vez nós iremos dizer, fiquem em casa. Aqueles que infelizmente ainda têm que sair dos seus lares para trabalhar, né, correndo aí essa questão desse risco, que Deus os abençoe, os proteja e que tenhamos uma semana de vitória, com boas notícias e com expectativas na presença do Senhor. Então, quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui novamente. A Igreja Batista em Vila Galvão agradece a presença de cada um de vocês e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Amém.